Rodada 5 do Cartola FC, bora lá para mais um vídeo de análises aqui pelo HJP Esportes. 87 pontos na rodada de número 4, uma pontuação muito boa do nosso time da live e também no time público do canal. Bora para cima, cola comigo até o final do vídeo para juntinhos escalarmos a prévia do nosso time principal e também analisar as melhores condições e opções para essa rodada 5 do Cartola. Bora lá! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao HJP Esportes. Elton de Paula falando por aqui, administrador do canal, e o meu objetivo é te proporcionar as melhores dicas em Cartola FC. Bora pra cima para mais um vídeo de análises, onde vamos ver as melhores oportunidades estatísticas e também a prévia do nosso time principal. Bora pra cima, pois na rodada de número 4 fomos muito bem na regularidade mais uma vez. É isso aí, galera, rodada de número 4 com 87 pontos no time da Light, uma pontuação muito boa, bem acima aí da média dos cartoleiros, que ficou em 52, mas o nosso objetivo foi cumprido. O time da Live chegou a 132 cartoletas, valorizamos mais de 11,5 cartoletas, né? Foi muito bem. Disse pra vocês que o nosso objetivo nessa rodada de número 4 não era mitada, e sim pontuação de regularidade, focando também na valorização, ou seja, o equilíbrio, pois quanto mais cartoletas você tiver nesta reta inicial, mais competitivo nós vamos ficar para disputar as nossas ligas. 87 pontos com o time da live, escalamos ao vivo e depois passamos a atualização desse time nas nossas redes sociais. E tivemos também aqui o HJP Esportes 2026, o nosso time aberto, pontuando quase também 86,8 pontos, uma pontuação muito boa dentro da regularidade e valorizamos mais 10 cartoletas. Começamos a temporada com o time aberto um pouco mal, né? A primeira rodada valorizamos muito pouco, mas já nessa quarta chegamos a 126 cartoletas e o nosso objetivo ainda é buscar regularidade, mas também um equilíbrio em valorização a partir da rodada 5. Então cola comigo que vamos juntinhos fazer as melhores análises nesta rodada de número 5. Uma rodada de número 5 que já vai ter jogos a menos, né? O jogo de terça-feira, único ali entre Santos e Mirassol, não vai valer para a rodada, tá? E também temos Atlético Paranaense versus Botafogo, jogo da quarta-feira, que também não vai valer. Por quê, galera? Botafogo tem compromisso ali pela Libertadores. Já o jogo do Santos, jogo único ali de terça, o Cartola decidiu não valer aí para esta rodada. Então, 8 jogos. Uma rodada que, na minha análise, tem boas oportunidades para buscarmos uma boa pontuação neste Cartola 2026. Bora lá, hein? Então, estamos aqui com as nossas pontuações, como já disse a vocês, e se vocês quiserem pontuações melhores ainda, lógico, o nosso time aberto é sempre focado em análise estatística, trazendo boas oportunidades aí para vocês. Lembrando que os nossos times abertos também disputam ligas, então estamos trazendo dicas top aqui para vocês. Mas temos muito mais aqui do HJP Esportes, o conteúdo estatístico dentro do plano de sócios Copa Cartola, para 50 off para vocês assinarem o melhor plano de sócios do Brasil, junto ali com Pai Lemão e Robinho Cartola, especialistas em análise, e também aqui o HJP Esportes, especialista em análise estatística para vocês, trazendo conteúdo especiais e, é lógico, aqueles times competitivos dentro de ligas clássicas. Bora lá aproveitar essa super promoção. Link na descrição, venha conhecer o melhor plano de sócios do Brasil. Estamos aí há mais de 4 temporadas conquistando pontuações de respeito dentro do Cartola. Então tudo isso na palma da sua mão. Venha ser sócio já. A nossa equipe é de responsabilidade e vai sempre te proporcionar as melhores dicas em Cartola. Não perca, hein? Link na descrição, hein? Bora lá então, pessoal, vamos começar aqui a analisar a rodada. Um vídeo aqui bem curto e objetivo aqui para vocês, que é o nosso objetivo, já que a rodada vai começar somente lá no dia 11 do 3. Mas por que, Elton, vai começar dia 11? O Cartola vai dar uma pausa para as finais aí dos estaduais, então teremos vários times aqui do Brasileirão participando aí das finais e vai dar o que para falar. Então, o time prévio que a gente for escalar hoje pode ter alguma alteração justamente porque teremos jogos pegados aí na maioria dos clubes dessa rodada. Então, se prepare. Emoções vêm por aí dentro dos estaduais. Espero que o seu time consiga vencer e ser campeão estadual aí, tá joia? Bora pra cima então, vamos aí buscar oportunidades. Temos aqui então, pessoal, o Atlético Paranaense e Botafogo, que não vai valer, já comentamos isso, mas temos aqui um único jogo que vamos ter aí a escalação disponível. Atlético Mineiro e Internacional às 19 horas. Vejo o Galo bem favorito, com um técnico novo e o Inter com umas... Gente, a linha de defesa do Inter vem mal nesse início de temporada, então temos oportunidades em parte ofensiva. Jogadores ofensivos do Galo vale muito a pena, daqui a pouco a gente vai ver no campinho, tá? Bahia e Vitória, esses dois clubes vão se enfrentar nesse mesmo mando 2 vezes seguidas, pelo Baianão e depois já na quarta-feira aqui pelo Brasileirão, hein? Quem será que se dá mal, hein? Ou se dá bem? Nós teremos uma primeira versão desse jogo pra gente poder analisar os jogadores nos estaduais, né? O comportamento aí, pra ver se dá pra gente aproveitar algum jogador aí na escalação. Eu digo a vocês que dá sim pra aproveitar, tá bom?
Corinthians e Coritiba. O primeiro favorito da rodada com jogo aí na quarta-feira, né, às 21h30. Corinthians jogando em casa é favorito, gosto muito da linha de defesa do Corinthians jogando como mandante, e o Coritiba não deu conta de fazer um gol no São Paulo, time totalmente misto do São Paulo, mesmo estando dentro de casa. Me chamou muito a atenção, mas me chamou mais atenção ainda um jogador do Coritiba, Ronier, que pontuou simplesmente mais de 11 pontos ali de média básica, galera. Muito top aí essa pontuação do Ronier, e descobrimos quase que um medalhão do tabelião do meio ali, digamos assim, tá joia? Vale muito a pena aí a escalação dele, mas por outro lado, o Corinthians é muito favorito. Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo é favorito aqui. Tá bem que o Flamengo tá tropicando, com todo respeito ao torcedor flamenguista, vocês vão de concordar comigo que o Flamengo tá tropicando. Será que o Felipe cai? Será que não cai? Olha só, hein? Se o Flamengo não for campeão aí do Cariocão, pelo menos eu acho que o Felipe Luiz vai ter que segurar a bolsinha aí e partir para outro, hein? Será? Comenta aí, deixa no seu comentário. Vale a pena ainda, né? O Felipe Luiz vai se recuperar, vai mudar aí o patamar do Flamengo ainda nessa temporada. Mas vamos lá. Flamengo jogando em casa é favorito, vai ter que enfrentar um Cruzeiro que também vem tropicando, e o Tite está na corda bamba também. É um jogo que vai me agradar muito, eu vejo o Flamengo como grande potencial, principalmente com a Arrascaeta, que vai jogar contra o seu ex-clube, em Lei do Ex. Será que vai valer a pena, hein? Vou te mostrar na nossa prévia do time se vai valer a pena ou não. Remo e Fluminense, um jogo que me agrada muito pelos atacantes do Remo. Olha, o Remo jogando em casa, tá pontuando super bem. Aleph Manga ali, o Manguinha, tá correspondendo, hein, galera? E é bom e barato. Já descobrimos dois bons e baratos nessa temporada. Ronier e Aleph Manga, pelo menos agora no início, não é mesmo? Fluminense também é bom, hein, gente? Segurou. O time misto do Fluminense deu conta de segurar o ímpeto do Palmeiras, tá? Vejo muito bem ali Lúcio Acosta jogando dentro, fora de casa, valendo a pena aí para esse confronto. Vasco e Palmeiras. Vasco 20º colocado contra o primeiro colocado ali, hein? Andrés Pereira, Vitor Roque, Flaco Lopes, será que vai escalar de novo, hein? Flaco Lopes tá decepcionando a gente. Vejo o Palmeiras como favorito, mas não muito para SG. Tem que ter cautela nesse momento, tá? Mas a parte ofensiva do Palmeiras me agrada muito bem, hein? São Paulo e Chapecoense, o segundo mais favorito desta rodada. Primeiro eu falei para vocês o Corinthians, temos o Flamengo também como boas oportunidades, e vem aqui o São Paulo. São Paulo jogando dentro de casa, mostrou-se forte, mesmo fora de casa contra o Coritiba, tá? E dentro de casa contra a Chape, que vem tropicando ali. Chape também está nas finais ali do Campeonato Catarinense. Vejo o São Paulo bem favorito para esse confronto, tá? Caleri e Luciano. E nós temos o mais escalado até o momento ali da gravação desse vídeo, que é o Lucas Moura, tá? Também é um ótimo reserva de luxo, mas no titular também vale a pena. Cola aqui nas nossas dicas. Grêmio e Red Bull. Red Bull Bragantino fora de casa, será que vai dar bom ou não? Ou o Grêmio vai manter a boa linha de defesa que segurou, né? SG nessa rodada última. Olha só, Grêmio, Marlon, companhia, Noriega, foi o grande diferencial ali da rodada, não é mesmo? Mas temos também o Carlos Vinícius. Será que você vai confiar no Carlos Vinícius contra o Red Bull, que começou a tomar gols? E aí? Carlos Vinícius, pelo que eu vi, já está nos mais calados de novo. Vai valer a pena? Esse jogo é lá na quinta-feira, até às 21h30. É encerrando a rodada, hein? Não sei não, mas é uma boa pedida. Então a análise prévia da rodada é isso daqui, tá? Já trouxe aí boas dicas para vocês. Mas agora, gente, vamos aqui pelos prováveis. Vai ser bem rapidinho aqui. Antes dos prováveis, eu vou passar para vocês por algo que a gente faz dentro do plano de sócios também, análise de cruzamento de scouts, mas também eu faço essa análise top exclusiva para vocês que são membros. Então, se você ainda não é membro do HJP Esportes, saiba que nós temos aqui o clube de membros do HJP. Até essa rodada ainda está aberto todos os níveis para todos, tá? A partir da rodada 6 nós vamos estar mudando, tá? Então, aproveite, venha conhecer o nosso conteúdo, é um vídeo exclusivo analisando as estatísticas, analisando as opções e trazendo oportunidades. Escalamos 3 times dentro do membros. O time oficial nosso, que disputamos ligas, tá? Tá indo bem, muito bem, afinal, tá? Nós temos um time totalmente estatístico, que aí eu não recomendo copiar tudo, mas nessa rodada pontuou muito bem, acho que passou dos 89 pontos. E temos também um time valorização, que já estamos ali próximo a 140 cartoletas, tá joia? Então são 3 times exclusivos para quem é membro aqui do HJP. Clica aí, você vai ter uma forma, você vai poder contribuir com o nosso canal, tá? Para a continuidade de todas as nossas dicas e ao mesmo tempo receber um retorno, né? Um agradecimento do HJP, que é um vídeo exclusivo e também todas as nossas escalações, tá joia? Bora lá então, pessoal. Vamos aqui analisar previamente os scouts, tá? Olha só, goleiro, me agrada muito bem, goleiro do Corinthians, olha só, se você tem cartoleta, vale muito a pena, tá? E jogando fora de casa, na invertendo o mando, nós temos aqui o Vasco cedendo bastante para goleiro, tá? Nós temos o Palmeiras como oportunidade, tá? É o que eu vejo aqui de interessante. No entanto, pessoal, nós temos oportunidades para, dependendo da sua estratégia, eu vou explicar um pouco mais, tá? Eu vejo que o goleiro do Coritiba é baratinho ali, se fazer um hackzinho até que pode dar bom ali para você escalar alguns medalhões lá na frente, tá joia? Agora, falando em defesa, nós temos, ó, mais uma vez o Corinthians se destacando, o goleiro aqui do Galo, né? Eu não confio muito, mas pode ser uma boa. E também tem o goleiro do Remo, tá? O Fluminense finaliza bastante e o Remo tá trabalhando, tá? Então pode ser uma oportunidade, mas eu não confio em SG. Invertendo o mando, olha só que interessante, o goleiro do Fluminense. O Remo finaliza pra caramba e o Fluminense também cede, aliás, conquista bastante defesas. Então pode ser uma oportunidade. Laterais esquerdos, tá? Marlon, olha só, boa oportunidade aqui pelo Grêmio, tá? É o melhor cruzamento de scouts, mas o Marlon tá bem valorizado. Laterais aqui do Corinthians também vale a pena, tá? 12 aqui
se a gente olhar aqui quem que tá imitando, é justamente Matheus Bidu, tá? Então me agrada bastante esse jogador. Fique ligadinho aí. Se eu não me engano, ele tá em dúvida no momento da gravação do nosso vídeo. Passando ali para o mando diferente, né? Os visitantes, digamos assim, melhor oportunidade pro Palmeiras, né? Porque o Vasco cede pontuação pra caramba, tá bom? Então fique ligado aí. Lateral direito, equilíbrio aqui nos laterais do São Paulo, vale muito a pena. E Corinthians também, lateral direito também está agradando. O detalhe é que o Coritiba vem fazendo gol, né? Ronier neles, hein? Será? Vamos lá, invertendo aqui para os visitantes Santos, mas aí não vai valer, né? Nós temos o Botafogo que também não vai valer o melhor, e aí os 2 melhores cruzamentos vai ser de jogos que não vão valer, tá bom? Lateral direito analisado, agora zagueiros, ó, de novo o Corinthians aqui aparecendo, tá? E São Paulo, embora a Chape não cede muito para zagueiros em pontuação, mas eu deixo um alerta aqui para vocês, tá bom? Invertendo aqui para visitantes, Botafogo não vai valer, mas parece Palmeiras aqui, tá? Então o Murilo pode ser uma boa oportunidade, tá joia? Então estamos aqui zeradinhos nessa análise de defesa, né? Agora vamos passar aqui para meias, rapidamente aqui para vocês. Meias mandantes, tá? Me chama bastante atenção aqui o Flamengo, ou seja, Arrascaeta neles, pode ser uma boa oportunidade. E Garro também aqui do Corinthians, ó. O cruzamento está legal em pontuação, tá joia? O que mais aqui? Virando os visitantes, aparece Palmeiras, Andreas Pereira muito forte. Aparece aqui meias do Internacional, também pode ser uma boa. E, por fim, somente isso, tá joia? É o que chama mais atenção. Aí o Fluminense também, né? O Lúcio Acosta pode valer muito a pena. Tá jogando um bolão nesse início de temporada, o Lúcio Acosta, tá? Bora lá. Então vamos lá. Partindo agora para atacantes em pontuação, tá? Os mandantes. O Cap seria uma excelente opção, que pena que não vai valer. Remo também, ó. Aleph Manga neles, João Pedro, pode ser uma boa oportunidade. Atlético Mineiro, o Inter vem cedendo aí gols, tá? Então pode ser uma boa nesse sentido aqui, o Galo, tá? Gosto de analisar também os visitantes. Olha só o que temos aqui. Flamengo cedendo para Cruzeiro. Será que vai ser uma boa? Não sei, tá? Eu tenho cautela nisso. Então pontuação seria isso. E aqui tem o São Paulo também, que o Chape vem cedendo, tá? Agora, se a gente analisar atacantes gols, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Essa posição é legal pensando no Carlos Vinícius. O Grêmio vem conquistando bastante, tá? São Paulo também, embora os seus adversários não cedam, tá? Galo aparece aqui na minha análise e aqui o Flamengo, tá? Atacantes do Flamengo porque o Cruzeiro cede pra caramba. Virando aqui para visitantes, tá? Nós temos aqui o Galo cedendo bastante, mas aí foi na era Sampaoli, tá? E nós temos, ó, o Coritiba conquistando, ou seja, Ronier, já disse a vocês, pode ser uma oportunidade aí, tá bom? E é isso aí, galera. Essa é a análise de scouts e agora rapidamente nós vamos ao campinho aqui que eu disse para vocês, trazendo as dicas, o que eu acho interessante, tá? Para depois a gente ir para o nosso time. Galo Internacional, Hulk muito top e Vitor Hugo. Essa dobradinha aqui é muito boa para a rodada, tá? Na linha de defesa, eu diria um Juan baratinho ali como opção. Não tem um SG top aqui o Galo, mas tem uma oportunidade, tá? Eu vejo aqui que Juan, pelo custo-benefício, vale muito a pena. Não confunda os dois Vitor Hugo aqui, que eu já confundi num vídeo aqui, tá? Tem o Vitor Hugo do Galo zagueiro e Vitor Hugo meio-campista. Eu tô indicando o Vitor Hugo meio-campista para vocês, tá? Pelo lado do Inter, eu tenho cautela, mas aí tem um Alan Patrick da vida, tá? Mas fica a critério seu, tem um Carboneiro, são apostas na rodada. Partindo aqui para Bahia e Vitória, me agrada aqui pelo lado do Bahia o Luciano Juba, tá? É um clássico baiano, tem que ter cautela para fazer esse tipo de escalação, mas é uma oportunidade. Pelo lado do Vitória, sem média nenhuma ali, então não estou indicando ninguém. Flamengo e Cruzeiro, tá? A Arrascaeta neles, vale muito a pena, lógico, dependendo se você tiver cartoleta ou dependendo da sua estratégia, tá? E me agrada também, pensando em linha barata, o Varela. Se ele continuar provável aqui, ele custa 6 e pouquinho, dá para montar uma estratégia legal, gastando pouco aqui no Varela e aumentando, por exemplo, o seu orçamento para ter o Arrascaeta no time. Pelo lado do Cruzeiro, gente, é o Caio Jorge, só ele, o Matheus Pereira, de repente, tá? Pensando no fato de que o Flamengo também não vem bem. Mas linha defensiva, no máximo aqui, um Varela, tá joia? Corinthians e Coritiba, né? Nós temos ali, né, o Yuri Alberto afastado, perdeu uma referência ali do clube. O Memphis não tem performado tão bem assim sem o Yuri, tá? Mas me agrada muito aqui, ó, o Breno Bidon, pelo meio de campo, uma média espetacular, vale muito a pena. O Garro também, se você quiser, também vale a pena. E na linha defensiva, para quem quiser apostar ali na USG do Corinthians, o Hugo Souza, já falamos, Angilieri, Matheus Bidu, tá? São oportunidades, e até mesmo o Gabriel Paulista. Pelo lado do Coritiba, Ronier, melhor opção indicada de longe. Tem o Breno Lopes, só que o Breno Lopes ele depende do gol. Ronier, média básica, muito top, e se fizer gol, ele explode na pontuação, tá? Então essas são as dicas que eu deixo para vocês. Remo e Fluminense, aqui falamos do João Pedro já, é a indicação que eu deixo para vocês, e do Aleph Manga, melhores opções, só que o João Pedro vem um pouco mais do gol. Aleph Manga tem finalização a seu favor. Marlon tem uma boa média básica, se você não vai confiar aqui no Fluminense, o Marlon para desarmes é muito bom, tá? E tem aqui também o cruzamento de scouts que falamos do Rangel aqui do Remo, tá? Goleiro. Pelo lado do Fluminense, Lúcio Acosta é a melhor opção pra gente. O Lúcio Acosta como mandante, ele tá com a melhor média dele, 12.2. Como visitante, tá como 4.4. Eu indico para vocês aí o Lúcio Acosta diante do Remo, que vem cedendo aí pontuações e gols, tá? Para os seus adversários. Vasco e Palmeiras. Aqui nós temos Vitor Roque, ótima opção, tá? Se você tem cartoleta, o Vitor, e não tá com medo assim de desvalorizar para tiro curto de repente, o Vitor Roque é muito forte para rodada, tá? O Vasco vem entre trancos e barrancos, é o 20º colocado, tá com uma linha de defesa totalmente ali, não vou falar perdida, mas
conturbado, tá? Então vem cedendo, né? O Bruno Lazzaroni tem um grande desafio ali para organizar essa linha de defesa. Eu vejo o Vitor Roque muito forte. Flaco Lopes eu tenho cautela, eu deixei ele na geladeira, tá? Cuidado. Por outro lado, o Andreas Pereira está elevando o patamar do meu time. Gosto muito aí do Andreas Pereira, tá? Vale muito a pena e eu deixo a indicação. Então eu quero a indicação pro lado do Vasco. Andrés Gomes pela média básica, tá? É a indicação, e Barros também. Ele imitou na rodada passada que acabou fazendo gol, tá? Mas tirando o gol ali, a média básica do Barros é muito boa, tá, pessoal? E é isso que eu deixo a dica. Agora, na linha defensiva, para quem quer, Piquerez, vale muito a pena, gosto, e Murilo. Eu quero peça baratinha, Kelvin, mas Kelvin não é jogador de cartola, infelizmente eu tenho que dizer isso pra vocês, tá? Vamos lá, São Paulo e Chapecoense. O São Paulo aqui tá impressionando, né? Depois lá do impeachment do presidente, vem muito forte aqui, né? O Crespo tá organizando muito bem esse time, tá? Então, galera, eu vou deixar uma dica pra vocês. Caleri, pra mim é unanimidade, faz base aqui no meu time, tá? Depende do comportamento aí do jogo contra o Palmeiras, desgastes, né? Então, vamos ter que ter cautela aí nessas fases finais do Paulistão, tá? Lucas Moura também é o mais escalado, portanto, eu acredito que ele seja uma das peças bases aí do meio de campo. Lógico, vai depender muito da sua estratégia, porque ele custa um pouco menos, tá? Mas então, Caleri, Lucas Moura, Enzo Dias, muito forte, mas os cruzamentos scouts estão mais aqui do lado do Lucas Ramon, tá? Embora Enzo Dias me agrada bastante, tá? São laterais avançados. Agora, pela linha defensiva do São Paulo, vale muito a pena o Alan Franco e o Sabino. Gosto muito desses dois jogadores. Se tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro o Sabino. O Hernan Crespo, pra mim, é o melhor técnico da rodada, tá? Pelo lado do Chape, gente, se tiver um pênalti, o Walter Cler, aí, gente, vai mais no susto a Chape, tá? Sinto muito dizer, mas tem riscos, tá joia? Grêmio e Red Bull Bragantino, né? O que tá acontecendo com o Red Bull? Vale a pena escalar jogadores contra o Grêmio? Não sei. Eu, nesse momento, não, tá? Talvez arriscar um Juninho Capixaba, mas vai gastar muito para ele, de repente, dar uma zicada? Tem que tomar cuidado. Carlos Vinícius, pela média, vale muito a pena? Vale, mas deu uma zicada na rodada passada e esse é o último jogo da rodada. Tem que ter cautela. Noriega, deu uma mitada, hein, gente? Quem tinha ele na rodada passada foi o diferencial. Marlon também foi uma mitada, tá? Se a gente pegar aqui média visitante, média mandante, tá irregular. Mas Marlon vale muito a pena aqui, pela média, pela pontuação dele, mas tá bem valorizado, tem que tomar cuidado, tá? Então essas são as dicas e pelo Red Bull eu não indico ninguém, tá joia? Bora lá? Vamos aí pra escalação? Galera, não esquece o seguinte, tá? Nós vamos escalar o nosso time aqui. Nós temos dicas gratuitas aí para vocês pelo HJP Sports no nosso canal do Telegram, tá? Então, link na descrição, venha participar, já são quase 500 cartoleiros lá, que tá recebendo também um time exclusivo, tá? E nesse início de temporada, estamos buscando valorização, regularidade e trazendo dicas. Lá você vai receber o nosso top 4 por posição, nosso top 4 de SG, nosso top 4 ali de melhores ataques e oportunidades para vocês, além das nossas escalações, tá? Então, além do membros, que você pode ter uma oportunidade aqui de times exclusivos, você tem dicas gratuitas também pelo Telegram, então aproveitem essas oportunidades, tá joia? Bora pra cima então, pessoal, vamos começar a nossa escalação aqui, mito da rodada ali, será que valeu a pena? Vitor Roque, galera, isso aí. Vamos aqui fugir? Vamos vazar daqui desse time? Vamos lá, nosso time foi assim, tá? Aleph Manga ficou como capitão ali. Vamos lá, vamos vender esses perna de pau e vamos começar aqui pelo ataque. Gente, vamos lá, pra vocês não se assustarem, eu vou começar pelo ataque, tá? Vitor Roque, se você tem cartoleta, vale. Você tem coragem aqui para apostar que ele vai fazer mais 18 pontos, escala. Eu não tenho coragem nesse momento, tá? Podia ter escalado ele, mas deu medo também. Quem escalou ele se deu bem pra caramba, né? Colocou caprichou ali na reserva de luxo, né? Mas vamos lá, Aleph Manga vai entrar no meu time, tá? Vale muito a pena. Acredito que contra o Fluminense ele vai se dar bem mais uma vez, tá? Ronier, já falei pra vocês, top mesmo contra o Corinthians. Média básica espetacular. Carlos Vinícius vale a pena, se vocês quiserem. Ele tá desvalorizado, inclusive. Se der uma mitada, vai ganhar a cartoleta de volta, tá? Breno Lopes depende do gol. Andrés Gomes aqui, média básica. De repente, o Palmeiras não vem aí tão bem, vem cedendo gols, tem tudo isso para colocar em pauta, tá? Entre Luciano e Caleri, eu prefiro o Caleri, tá? Tá aqui o Caleri, tá no meu time já trazendo para vocês, tá? É super favorito aí para gol. Flaco Lopes me decepcionou, coloquei na geladeira, tá feio aqui de ver, só mitou na primeira rodada, tô fora por enquanto, tá? Mais abaixo aqui o que nós temos? Caio Jorge, pode ser uma oportunidade? Pode ser, para quem quiser aí, tá? São oportunidades. Mais abaixo aqui o que tem? Opa, cadê o nome dele? Ih, o homem não apareceu? Peraí. Vamos ver que tá, onde tá ele aqui. Hulk é o nome dele, eu vejo que o Inter vem cedendo gols. Hulk aqui, se ele der uma mitada, ele vai dar uma valorizada, legal, tá? É equilíbrio, eu acho que... acho não, né? Eu não gosto dessa palavra acho. Eu trabalho com base estatística, né? Então, o Hulk, considerando a estatística do Inter cedendo, tá? A linha de defesa, tem o Hulk como uma boa opção estatística, está aqui também com a gente. No banco de reservas, nós vamos aqui com oportunidades, tá? Tem tudo isso aqui pra gente escalar, tá? Mas eu vou com o Ronier. Tô trazendo aqui pra vocês, pela média básica, se ele conseguir fazer um golzinho no Corinthians ali, gente do céu, vai mitar. Então, estamos aqui com ele, tá? É um risco, tá bom? Mas ele vai ser o nosso jogador aqui do banco de reservas, tá? Será que vai ser o nosso reserva de luxo? Vamos ver. Pelo meio de campo, galera, vamos lá. Galera, é o seguinte, meio de campo, Lúcio Acosta, será que vale? Vale. Já disse a vocês, ele vem pontuando super bem, enquanto o Remo talvez não possa ser diferente, tá? Então tô com ele aqui. Barros vale muito a pena, tá? 17 pontos, detalhe é isso, né? 17 pontos eu vejo que não é a média regular dele do Brasileirão, é que ele fez gol aqui. Então menos 8, né, seria aí 9 pontos de média básica. Aí sim me agrada, mas com 17 eu não vou arriscar não, tá? Jean Carlos vem imitando, tá, gente? Pontuação boa em cima de pontuação, mas contra o São Paulo eu tenho cautela, tá? Andreas Pereira, gente, top. Tá desvalorizado e acredito que pela estatística que eu tenho acompanhado, servindo o Palmeiras, né? Se ele não cansar muito ali no jogo do final de semana, contra o Vasco, que tá uma lástima, com todo respeito aí ao torcedor vascaíno, acredito que possa ser uma oportunidade embasado nas estatísticas, tá? Garro,
muito forte igual para a rodada também, tá? Contra o Curitiba. Muito bom mesmo, vale a pena para quem quiser escalar, tá? Vitor Hugo, para quem não tem cartoleta, é uma ótima opção. Ele vem pontuando dentro da regularidade aqui, tá? E é um combinho muito top ali com o Hulk, tá bom? Essa é a minha dica aí nesse sentido. Mais abaixo, Vitor Bueno, veio aqui 4,70. Alan Patrick pode ser uma boa. E estamos aqui, ó, Lucas Moura, vale muito a pena, tá? Ele tá com 9 cartoletinhas aqui, é um dos mais escalados. Mas eu vou escalar quem? Arrascaeta, pela lei do ex e também por ter potencial. O Flamengo mesmo em má fase é muito favorito ali contra o Cruzeiro, que vem tropicando, tá bom? Então estamos aqui com o nosso time escalado no meio de campo. E aí, quem que vai? Tem Barros, tem Jean Carlos. Quem que vai na nossa reserva? Lucas Moura, galera. É isso aí. Estamos com a nossa parte ofensiva escaladinha. E agora? Sobrou aqui, gente, 41 cartoleta para escalar a linha de defesa, tá? Vou aqui no ataque, tá? No ataque não, pelo menos, tá? Hernan Crespo, para mim, é o melhor técnico da rodada. Eu quero opções baratas? Talvez o Rogério Ceni, que não é tão barato assim. O Crespo tá mais barato ainda, né? Dorival Júnior. Ixi, técnico barato, o melhor é o Crespo mesmo, viu, gente? Olhando aqui agora. É isso mesmo, gente. Não tem. Técnico mais barato é o Crespo e para mim é a melhor opção da rodada. Tem aqui o Eduardo, tá? De repente do Galo, beleza? Está instalado aqui, então. Já vou pro gol, tá? No gol é o seguinte, galera. Provável. Elton, eu quero goleiro bom. Que goleiro você me indicar? Beleza, vamos aqui. Provável, filtra, pega pela média. Hugo Souza é a minha indicação para vocês. Pensando em SG, custa carinho aqui, tá? Rafael do São Paulo custando 9,45 também é muito forte, tá? Me agrada muito. Pelo cruzamento de escalços que a gente viu, Fábio ali custando 10,60. Vale a pena também a gente pensar nele. Tem bastante opção de goleiro, tá, gente? Nessa rodada, analisando. Mais abaixo aqui, o Rossi. Não confio no Rossi. E Lucas Arcanjo, tá? Que vai ser o primeiro jogo dele. Vamos ver como vai ser o comportamento de Bahia e Vitória no final de semana. Para a gente ver se dá para escalar um Lucas Arcanjo ou não. Custa 4 cartoletinhas e vai ser o seu primeiro jogo, tá? Me agrada. Mas aí no gol eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Vou pegar aqui, tiro provável, vai pelo preço aqui, ó. E é o seguinte. Nós temos aqui, é estratégia, tá, gente? Pedro Rangel. Vou fazer um hackzinho com ele, né? Tô optando em não gastar muito no gol aqui, tá? É um risco? É, mas eu tô optando para garantir os medalhões ali na frente para vocês, tá? Então estamos aqui, vou colocar um goleiro titular que não vai jogar, que é o Alex Muralha, para não ter risco mesmo, tá? E aí no gol nós vamos com o Pedro Rangel. Já fiz esse hack de proteção. Na lateral, galera, opções para vocês. Me agrada muito. Luciano Juba, já disse para vocês ali no campinho, tá? Muito forte. Enzo Dias e Lucas Ramon. A estatística tá menor pro Lucas, tá? Mas Enzo Dias sabemos da regularidade dele. Que o Lucas Ramon só tem um jogo até então. René, vale muito a pena. Para quem não vai de Aleph Manga, René tá com uma regularidade muito forte e deve estar descansando. Tá certo que tem o Cariocão aí no final de semana. Marlon, para quem quiser, mas ele precisa de 11,70. Eu não acredito que ele vai fazer 11,70 de novo, tá? É a mesma situação que a gente analisou o Barros lá, tá joia, pessoal? Então tome cuidado. Piquerez desvalorizado, para quem quiser, né? Não confiar muito no Vasco, dá para escalar o Piquerez para valorizar. Milans me agradou muito pela lateral do Corinthians, tá? 4,90, foi top ali, custa 7,21. Pode ser uma oportunidade, fiquem ligados aí, tá? E Varela, lembra que eu falei para vocês o Varela opção boa e barata? Eu vejo que o Cruzeiro vai ter dificuldade, vai ser um jogão. Vou colocar o Varela por enquanto aqui com a estratégia de economizar, tá? Economizar. Angelieri pode ser também uma boa para quem estiver ali sem Ronier, sem atacantes ali do Coritiba, tá joia? Certo, pessoal? Então, a nossa escalação vai ficar com Lucas Ramon, tá? E Varela. Na zaga, galera, é o seguinte, zaga, opções para vocês, que me agradam muito, tá? Noriega, vale, deu uma mitada, não acredito que vá repetir isso de novo, tá? Ele pontuou 15,70, cuidado. Sabino, para mim, Sabino é quase que uma base, tá, gente? Muito forte. Os zagueiros do São Paulo estão bons, tá? Nós temos o Sabino, nós temos o Alan Franco, mas eu prefiro ainda o Sabino, então tô com ele nessa zaga aqui, já tô dizendo para vocês que eu tô dobrando o São Paulo, tá? E aí, galera, é o seguinte, não sobra muita coisa mais não, sobra aqui 5 cartoletinhas, tá? Então, a opção que sobra pra gente garantir esse time mito ali na frente, com as cartoletas que temos, sobra aqui um Juninho, não vou com ele. Não acredito muito. Freitas pode ser uma boa, mas eu tô com Manga lá na frente, tá? Aí não sobra muita coisa aqui. Então o que vai ter, gente? Juan. Lembra que eu falei que existe uma pequena possibilidade do Galo com o novo técnico? Então tô aqui com o Juan. Tá? É opção mesmo, tá? Se tivesse cartoleta, eu iria dobrar o São Paulo na zaga também e pensaria aqui na lateral de colocar um Piquerez, provavelmente, tá? Uma opção mais, um pouquinho mais cara das dicas que eu disse para vocês, tá joia? Na zaga, o que sobra aqui pra gente colocar? Sobra aqui Freitas, pode ser um Freitas, tá, gente? Tem aqui o Léo Andrade do Remo, que também tem boas oportunidades no sentido de desarmes, tá? A regularidade dele tá legal, ó, pensando em desarmes. Quando a gente compara com o Freitas, também tá bom. Tá ruim não, vamos de Freitas aqui, ó. Beleza, gente? E na lateral, galera, o que sobra? Não sobra muita coisa não, gente, já tô falando, tá? Preciado pensando aí no ESG, Lucas Piton, não vou confiar. Vamos mais aqui, tem o Kelvin, tem o Fagner, também não confio, e tem o Kelvin. O Kelvin não é jogador de cartola, tá, gente? Tem que tomar cuidado. Tem o Fagner aqui, mas aí vai jogar contra o Flamengo e eu tô escalando ali com o Arrascaeta. E tem o Angieri aqui, ó, beleza? Com o Fred, João Pedro, não muitas opções, tá, gente? Eu vou pensar aqui no SG, então vou com o Angieri. Beleza?
nosso time aqui escalado, e aí falta capitão, né? E, lógico, né? O nosso reserva de luxo, quem será, hein? Mas antes, ó, não esqueça de assinar o melhor plano de sócios do Brasil, Copa Cartola. Venha militar com a gente, link na descrição. Você acessando aí aqui o nosso link, assinando hoje, você vai cair direto nesse cupom Cartola50, com um super desconto e um conteúdo estatístico do HJP super top. Outra forma que você pode assinar aí os nossos conteúdos VIPs aqui pelo HJP Sports é sendo membro do canal, e você tem as estatísticas do HJP e, é lógico, também as escalações de times exclusivas, hein? Não perca. Bora lá então? Vamos lá. Capitão, gente. Caleri. Na minha opinião, o Caleri é muito forte, tá? Pra quem tiver com Carlos Vinícius também vale a pena, tá? E é uma apostinha um pouco mais ousada, um Hulk aqui ou Andrés Pereira, tá bom? Pra reserva de luxo, galera, eu podia ir muito bem com o Ronier aqui, é um ótimo reserva de luxo, tá? Mas eu tô colocando um reserva de luxo contra um Corinthians que existe a possibilidade de SG jogando em casa, que eu disse a vocês. Eu tô com o Ronier aqui pensando na média super básica dele. É uma boa opção, tá? Se eu tivesse um cartoleta, eu colocaria um Luciano da vida, um Vitor Roque aqui na frente, se eu tivesse cartoleta, eu colocaria o Manguinha aqui no reserva de luxo. Mas nesse time, na prévia, tá? Na prévia, eu tô aqui com Lucas Moura como reserva de luxo. Esse time dá para mudar? Dá, tem boas opções. Elton, eu quero ir com o Vitor Roque e vou colocar um reserva de luxo para proteger caso ele zique. Tira o Aleph Manga, tem cartoleta, coloca o Vitor Roque aqui no ataque e vai o Manguinha como reserva de luxo. É a melhor opção. No meio de campo, Elton, eu quero economizar para mim poder colocar o Vitor Roque. Tem o Lucas Moura, que dá para ser titular tranquilamente. Tem o Vitor Hugo também, ali pelo meio de campo. Vale muito a pena pelo Galo, que eu falei que é um combinho com o Hulk. Tem opções boas e baratas que dá para você montar estratégia aí, para você colocar o seu jogador favorito, mesmo com 126 cartoletas, por exemplo, aqui. Se você tiver mais cartoletas, que bom, boa sorte, e você tá podendo escalar um time bem, assim, digamos, mais competitivo do que o meu, digamos assim. Não que o meu não seja, tá? Mas esse time é uma alternativa. Eu economizei na linha defensiva para poder escalar um time pesado ali na frente. E aí, a gente termina o nosso vídeo com essas dicas. Espero que você tenha gostado. Deixa sua curtida, o seu like, compartilha. E muito obrigado por você estar presente em mais um vídeo do HJP Sports. Até a próximo conteúdo ou live aqui no HJP Sports. Que Deus abençoe a todos e excelente rodada 5 do Cartola FC.